Josmar, bom dia. Ei, bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes. Pois é, para começar, o que essa nova lei do contrato de seguros está mudando para o nosso consumidor e por que o Brasil precisava atualizar essa legislação agora? A legislação de seguro é muito antiga, é um decreto-lei de número 73 de 66, depois no Código Civil de 2002, cerca de uns 45, 47 artigos, né, num capítulo próprio sobre seguros. E tudo que estava no Código Civil foi revogado por essa nova lei número 15.040 de 2024 e mantendo uma série de disposições ainda do Decreto-Lei de 66, porque ele fala também das agências reguladoras, da SUSEP e muito mais, né? Uhum. E, pois não. Não, eu ia perguntar na prática o que muda para o consumidor que vai contratar um seguro. Seja carro, saúde, vida, residencial, é para todo mundo, né? A lei, ela é um microsistema normativo, né, com cerca de 134 artigos, né, com dispositivos, parágrafos e tal. Então, muito mais extensa, muito mais clara. Então, vem simplificar o sistema, né, de seguros, modernizar o mercado, reforçar a proteção ao consumidor, porque o contrato de seguro é uma relação de consumo, né, reconhecido pela jurisprudência dos tribunais, e a nova lei adota alguns dispositivos do Código de Defesa do Consumidor como sendo normas de proteção, né, ao segurado. Então, mais segurança jurídica, né, e também a estabelecimento aqui de novos prazos e deveres, que nós vamos falar a seguir. Essa nova lei, para o nosso ouvinte, ele vai ter mais clareza nesses contratos, porque todo contrato a gente brinca dizendo que tem as letras miúdas, que a gente tem que ficar sempre atento às letras miúdas. Essa transparência vai ser de melhor entendimento para quem está contratando, né, uma seguradora? A lei impôs essa questão da clareza das cláusulas contratuais como obrigação para a seguradora, né? Então, todos aqueles conteúdos que visem estabelecer regras de perda de direitos, exclusão de interesses segurados, prejuízos, riscos, obrigações, restrição, né, do dever de indenizar, tudo isso tem que estar redigido de forma clara, em destaque, sob pena de nulidade dessas cláusulas, né? Porque a lei adotou um artigo lá do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 47, no sentido de que cláusulas abusivas, duvidosas, contraditórias, serão interpretadas em favor do consumidor, e nesse caso em favor do segurado, né? Uhum. Quando a gente fala, Josmar, em boa-fé, em transparência, em ética, mas transparência, muitas vezes a linguagem complica mais, né, para o consumidor que não tem todo esse entendimento jurídico que advogados e corretores acabam tendo. Mas quando a gente fala em boa-fé e ética, algumas pessoas podem até se questionar, mas já não tinha que ser assim antes, o que precisa mudar para isso agora? Não passa um pouco a sensação de que antes ele poderia estar sendo enganado de alguma forma? Boa-fé é uma exigência do contrato de seguro desde sempre, né? Desde o artigo 11 do Decreto 73 de 1966, né? Já estava expressamente previsto. Também estava expressamente previsto no artigo 765 do Código Civil de 2002. E agora é colocado a questão da boa-fé, da transparência, como um dever contratual dessas partes novamente nessa lei, né? Porque nós estamos lidando agora com um sistema que vai impor deveres e consequências na questão das informações. Por exemplo, para o segurado, há esse dever contratual de responder a um questionário
submetido pela seguradora, e tem que prestar informações verídicas, claras, né? São aquelas exigidas pela seguradora, não são informações que o consumidor tem aqui também está inventando ou buscando prestar, né, de modo muito abrangente, mas aquelas que a seguradora estabelece para aquele determinado risco, para aquele seguro, tem que ser prestadas com veracidade. Sob pena de ocorrer ou a perda da garantia, a perda da indenização, quando nós estamos falando de um dolo, né, na ocultação de informações, ou a redução da garantia, quando a gente fala de uma culpa, né, quando aquilo não foi intencional, né? Não sei se cabe, mas vamos lá. É uma faca que corta dos dois lados, vale para os dois lados, tanto para a proteção do consumidor, mas de alguma forma também para a proteção da seguradora? Sim, sim, porque as seguradoras também são vítimas de fraudes, de simulações, ocultação de vícios, no sentido de um vício que já é existente, né? Buscar segurar um sinistro que já ocorreu, né? Buscar o que a gente chama aqui de agravar o risco, né? Então, se eu faço um seguro que tem um prêmio menor, por exemplo, para um condutor de acima de 25 anos, isso é o dado combinado com a seguradora. Mas se eu coloco um jovem de 19 anos, 20 anos, que acabou de obter uma habilitação, né, para dirigir, então isso significa um agravamento do risco do ponto de vista da seguradora. A colocação do carro, por exemplo, fora das vagas de garagem num prédio, né, quando informou que o carro ficaria estacionado em vaga de garagem. A mudança do CEP, de endereço, por exemplo, né, se ele sai do Espírito Santo para um determinado bairro de maior risco, do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, são agravamentos do risco que devem ser prontamente informados. Isso leva a seguradora a cobrar uma diferença de prêmio, né, para manter o seguro, ou verificando que há uma situação de agravamento tão relevante, ela pode até comunicar que vai extinguir o seguro, né? Então, são questões que nós estamos lidando com interesses de ambos, né? Porque as seguradoras também têm que se manter com liquidez, com capacidade de indenizar, né? E seguro é isso, é uma garantia, é uma proteção, é uma cobertura de um certo risco, né, de indenizar um certo dano, mas está sujeito ao que nós chamamos de regulação e liquidação. Regular é justamente verificar o quanto vai pagar, as causas do dano, né, se é indenizável, né? Sim. Agora, pois não, desculpa. Não, pode seguir, eu gostaria de te ouvir agora. Vamos lá, para o nosso ouvinte que vai contratar um seguro a partir de agora, antes de assinar o contrato, o que efetivamente ele tem que prestar atenção? Prestar atenção nos questionários que a seguradora lhe apresenta no momento da proposta, né, que é o documento que antecede a contratação, né? Então, esses questionários devem ser respondidos com exatidão, porque no momento em que se reclama a indenização, podem ser verificadas determinadas omissões nessas informações, e isso afeta o direito à indenização. Por outro lado, o consumidor deve ficar atento às restrições de cobertura, às cláusulas excludentes de indenização, há situações em que a seguradora estabelece certos limites. Por exemplo, eu não indenizo a perda de um veículo, um acidente de veículo, se o condutor tiver menos de 25 anos. Então, são determinadas
limitações da indenização, da cobertura, né, que devem ser cumpridas, né, à risca. Tá certo. Então, atenção ao questionário na hora de você responder, também para a seguradora ficar ciente do que você faz e do que você precisa, e leitura também atenta. Agora, os contratos vão vir mais fácil, mais fácil do consumidor entender, né? Inclusive o que a gente chama de letras miúdas, ou seja, ela tem que estar no entendimento mais fácil para que ele também tenha certeza do que está sendo contratado junto à operadora, à corretora. Sim, porque contratar o seguro proporciona uma tranquilidade, né? Adquire-se uma garantia contra a perda, contra os danos, mas a seguradora pode opor ao segurado todas as defesas e exceções fundadas no contrato e anteriores ao sinistro, né? E no caso do seguro de vida, também as exceções posteriores ao sinistro. Então, é um contrato que requer certos cuidados, porque ele tem condições, né, certos limites e devem ser respeitados, né? Tá então, certo. Nos parece que outro aspecto relevante Josmar, Josmar, fica não. só comigo, eu vou para o Repórter CBN e a gente volta para você falar desse outro aspecto. E chegou mais uma perguntinha aqui para você, rapidinho. Que bom. Fica comigo. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso CBN Vitória, falando sobre a lei do contrato de seguro, que a partir de dezembro entrou em vigor uma reformulação, uma nova lei desse contrato. Quem está conosco é o advogado Josmar Pagotto, explicando o que o consumidor tem que ter mais atenção a partir de agora. Josmar, você pode interromper seu raciocínio por conta do Repórter CBN. Você falava de uma outra questão que precisava também de atenção por parte do consumidor. Sim, com relação ao sinistro, né? No momento em que ocorre o fato gerador da obrigação da seguradora indenizar o segurado, né? Então, a lei, no artigo 66, diz que ao tomar ciência do sinistro, o segurado é obrigado a reduzir os efeitos e prejuízos, né? Como um carro que foi furtado, roubado, ele deve comunicar à autoridade policial imediatamente, avisar a seguradora e prestar todas as informações, documentos. E o descumprimento doloso dessa obrigação gera a perda da indenização, o pagamento, a obrigação de pagar parcelas do prêmio ainda vincendas e despesas, né? E o descumprimento culposo, até mesmo o descumprimento culposo dessa obrigação de informar a seguradora e protegê-la sobre os prejuízos do sinistro, pode gerar também a perda da indenização. E alertando sobre a questão do prazo para ajuizar ações, no caso de seguro que não é indenizado, né? Então, a lei repetiu já os prazos anteriores, né? Prescrevem 1 ano da ciência do fato a pretensão da seguradora, né? Para cobrar o prêmio que está parcelado, ou outra pretensão como exercer um direito de regresso, subrogação contra aquele que causou o dano. Também de 1 ano pelo segurado, né, contra a seguradora, a partir da ciência da recusa da indenização, né? E de 3 anos da ciência do fato para quem não consta da apólice, né, que seriam, vamos dizer assim, os terceiros, os beneficiários do seguro, aqueles que sofrem o prejuízo, né, como alguém que vá a um evento, a uma situação de dano, como um incêndio, né, como ocorreu recentemente num resort de esqui lá na Suíça, né? Então, não é de apenas 1 ano para esses terceiros, né, acionar aqueles seguros do estabelecimento, mais de 3 anos, né? Podendo ser suspenso apenas uma vez o curso desse prazo, quando houver ali uma solicitação de documentos, né, uma interrupção desse prazo, né? Bom, então, o foro competente para ajuizar a ação é o do domicílio do segurado ou do beneficiário da indenização, né?
podendo optar também pelo domicílio da seguradora, né? Uhum. Alterando aí aquela regra geral do Código de Processo Civil, né? Que se a ajuização no domicílio do réu e o segurado ou beneficiário tem esse privilégio, né, de ajuizar a ação no seu domicílio. Tem a pergunta do Franco aqui, a gente falou sobre ser dos dois, valer para os dois lados, né? Tanto a corretora tem que ser mais transparente, como o consumidor precisa ser honesto e transparente também na hora da contratação. Ele fala exatamente sobre isso, sobre o caso em que o consumidor acaba mentindo, diz que bateu com o carro dirigindo, mas quem estava dirigindo era o filho de 18, aí passa para o pai, o pai assume como se ele estivesse dirigindo o carro, às vezes diz que o carro dorme na garagem, mas na verdade dorme na rua. Como é que fica no caso de uma comprovação dessas mentiras? Ocorre perda da garantia, perda da indenização, ou no mínimo, uma redução do valor a ser pago, né? Uhum. O que nós temos aí é a lei deixando claro que não se pode alterar os dados sobre o sinistro, né? Sobre as condições, o local do sinistro. Essas alterações podem gerar a perda da indenização e toda aquela fraude envolvendo informações, envolvendo o sinistro, envolvendo o contrato de seguro, gera a perda da indenização e outras consequências mais graves, até como perdas e danos, né? Como despesas, né, que a seguradora possa cobrar, né? O Renan está aqui perguntando se em algum momento um segurado pode não ser aceito por nenhuma seguradora. Pode sim, porque nós estamos falando de duas etapas, né? Existe o que a gente chama de proposta, né, do seguro e o contrato. A lei impôs um prazo de 30 dias para a seguradora recusar, né? O prazo máximo que ela pode estabelecer, assim, ela pode fazer perícia, né, no veículo, na pessoa, né, objeto do seguro, mas tem esse limite. Se ela extrapolar esse prazo de 30 dias, presume-se que ela acatou, que ela aceitou a proposta. Tá certo. Josmar, obrigada por conversar conosco e responder aos nossos ouvintes aqui na CBN Vitória. Patrícia, muito grato por estar com vocês. Um ótimo dia a todos. E feliz ano novo. Fica o convite para participar outras vezes com a gente. Foi um prazer. Obrigada.